Ok, vamos estar iniciando aqui reactzinho de a cronologia e a história definitiva de Hollow Knight. E espero que vocês aproveitem. Quem estiver vendo pelo YouTube, já deixa o like aí que é muito importante, beleza? Let's go. Já Saiu. faz 4 Aí. anos que eu contei essa história pela primeira vez. A história completa de Hollow Knight. Desde aquela época, muita coisa mudou. Você que tá me assistindo, com certeza mudou. Por isso, eu acho tão importante contar essa história de novo. Dessa vez maior, melhor e com muito mais paixão, se é que isso é possível. Se você já viu o vídeo anterior, não se preocupe. Eu te garanto que tem coisa nova pra você ver aqui. Só dá um check no tamanho do vídeo. Então, E se né? você nunca viu o vídeo que eu fiz lá atrás, seja bem-vindo. Esse vídeo é a culminação de anos polindo essa minha habilidade, que é contar histórias que são grandes. Pior que o canal dele é muito bom e todas as. Como posso dizer? Antes da gente Deixa eu até dar começar, eu uma pausa gostaria de aqui. lembrar você. Eu só assisti os de Hollow Knight, viu um de Dark Souls e o de Bloodborne. E todos são muito bons e cada vez mais eu tô gostando desse estilo de vídeo de contando a história de jogos. Se eu conseguir achar demais, ou se ele conseguir fazer de mais jogos, eu vou amar. É, eu gosto de ver a lore dos jogos. Let's go, prosseguindo. Eis que o melhor jeito de apoiar o nosso trampo aqui no Cara que Analisa é o clube de canais. É isso, Assim sempre você ajuda a bom patrocinar dar esse uma trampo bisoiadinha absurdo no trabalho que é original, fazer pô. esses vídeos aqui, Que e eventualmente também eu vou o nosso comentando por cima, editor, então. que é simplesmente incrível. Então, se você quer ajudar a Eu gente acho que talvez diretamente, esteja muito baixo clica pra vocês. no link aqui na descrição, É, ou então no imaginei. botãozinho do Seja Membro, que tem lá todas as regras e benefícios. São vocês que ajudam a tornar isso mais possível. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar novamente em Hollow Knight e descobrir a cronologia e história completa de Hollow Knight. As origens. Let's go. Uma coisa que pode ficar estranho de se entender tanto para quem já jogou quanto para quem nunca tocou no game é o tamanho do mundo. Hollow Knight, para todos os efeitos, se passa num mundo micro, ou seja, insetos, fungos, crustáceos, aracnídeos e artrópodes são criaturas que interagem com o nosso personagem a todo instante. No entanto, apesar de ser um mundo micro com aspectos conhecidos, ele está longe de ser realista. Em Hollow Knight existem substâncias que permeiam a estrutura da matéria. Elas são o que fazem o vivo realmente viver, ou até mesmo criam dimensões inteiras feitas de conceitos etéreos. Essas substâncias são a alma, o vazio, a essência e o pesadelo. A alma é a energia que existe em todo e qualquer ser vivo nesse universo. A regra é clara: se você está vivo, tem alma. Até mesmo as partículas do ar possuem uma certa quantidade de alma. A alma é representada por uma energia branca no jogo, quase uma substância sempre em estado supercrítico da matéria. Quando está ao ar livre, ele se dissipa como luz. Mas quando estocada em containers ou até mesmo dentro do nosso personagem, ela se comporta como um líquido viscoso. Ela pode ser manipulada, armazenada e liberada, dependendo do nível de conhecimento e divindade da criatura Ó, o boss filha a da qual mãe ela naquela hora. pertence, também podendo ser extraída diretamente de seres vivos. Então, né? Nós temos exemplos durante o jogo da alma também podendo alterar a forma de criaturas vivas, como esses amigões aqui que antes eram assim, ou dando vida ao que antes era inerte, como por exemplo as águas vivas. O vazio, por outro lado, é uma grande incógnita. Eu sempre defendi a ideia de que ele é poder puro condensado, uma energia tão forte que tomou forma líquida.
O De problema certa é que a forma, alma sim. também cumpre esse papel. Como dissemos anteriormente, existe alma líquida. Depois de muito ponderar, eu percebi eventualmente que a alma é literalmente o oposto do vazio e vice-versa. Ele é a energia antítese da alma, a gente pode chamar até de anti-alma. As propriedades que a alma não possui são justamente as que o vazio apresenta. Ele pode ser controlado fisicamente, moldado, alterado sua forma, podendo ficar sólido e entregue ordens de comando. Pensamentos podem ser encravados nesse vazio e ele os seguirá. Existem formas de vida artificial que podem ser feitas com o vazio, mas, oposto à própria alma, ele não consegue dar vida a algo inerte, e sim criar algo que representa a vida a partir de si mesmo. Vamos entrar em mais detalhes sobre essas energias opostas mais à frente. Indo para a essência, ela é uma energia ligada aos sonhos. Sonhar em Hollow Pode ser Knight não é controlada muito assim como a alma, convidativo, porém dizer pra possui uma vocês. fonte Não é externa ao corpo muito. vivo. Essa Não é fonte é o recomendado. mundo dos sonhos, o mundo que existe na mente de todas as criaturas vivas. E esses mundos são interligados pela essência, fazendo com que os sonhos de alguém possam ser acessados por outros, dependendo de quão bem eles saibam utilizar a essência. Vale lembrar que a essência também pode ser engravada de maneira intencional ou não em objetos sem vida, o que permite àqueles que sabem utilizar a essência de acessar pensamentos deslocados de uma mente em funcionamento, algo tão forte que ficou ali preso, apenas esperando para ser observado. Temos Um vários ponto que eu posso dar aqui. Nessa parte, quando ele diz, por exemplo, de acessar sonhos que ficaram gravados em algum ambiente, por exemplo, aconteceu uma grande catástrofe e tudo e todos os pensamentos daquela situação que aconteceu ficou gravados, por exemplo, na Terra. E a partir do uso da Terra, se alguém conseguisse utilizar a essência para acessar ele, ela poderia ver toda a situação que aconteceu. Então, de certa forma, quem controla essência, quem tem o entendimento da essência, é muito interessante que, cara, você tem um poder gigantesco. Você pode particularmente ver locais ou histórias como foram se estiver gravado ainda num pedaço, por exemplo, de pedra. Um grande exemplo, da Grécia de Roma, é Roma, eu acho. O incêndio de Roma, simplesmente você poderia tocar em algum lugar e tentar absorver as essências que estavam ali para você entender o que aconteceu para tudo aquilo rodar. Mas também depende muito do local e como pode ser gravado. Mas é interessante de se pensar nisso. E por isso que Hollow Knight cabe tão bem em RPG, cara. Tá seguindo. exemplos de corpos com pensamentos presos neles após a morte, estátuas que pensamentos foram entalhados e alguns mais extremos que nós iremos comentar depois. Bom, completando o par, igual a alma e vazio, nós temos o pesadelo para a essência. O Exato, pesadelo chegar a um é castelo antigo e ver representado toda a como uma história dele. chama, visualmente. Um fogo que queima em cor carmesim, mas também pelas mandalas que representam a essência na mesma cor vermelha vibrante. O pesadelo é, literalmente, sem teorias, a antítese da essência. Temos poucos exemplos dela, mas o que se tem Que eu conhecimento espero que é que o em pesadelo Silksong se alimenta talvez de locais mortos, explore mais onde isso a ou a Tintiar vida faça deixou de um outro existir Hollow e Knight assim ficou focado nessa presa parte. muita essência deteriorada. O pensamento que mais faz sentido, na minha opinião, é justamente esse, de que o pesadelo se alimenta da essência que já morreu e apenas existe nesse limbo entre um mundo e outro. Existe um ritual que invoca a chama do pesadelo e, por causa dessa peculiaridade, ele só pode ser feito em um local que já morreu, como por exemplo, as ruínas de um reino que outrora era próspero. Com as regras desse universo definida, vamos começar do início.
Dizem que há muito tempo existia um grande reino sobre nossa vila. Ele já caiu em ruínas, mas ainda assim atrai pessoas para sua profundeza. Riqueza, glória e esclarecimentos. Aquela escuridão parece prometer tudo isso. Tenho certeza que você também busca seus sonhos lá embaixo. O primeiro registro que se tem de uma civilização em Hollow Knight é através dos totens de alma e ovos arcanos. Esses são teorizados a terem sido construídos por uma civilização muito antiga que adorava o vazio como uma divindade. Essa civilização habitou o local que hoje é conhecido como Abismo e parecia conviver com o vazio de forma pacífica, fazendo registro Vampiro de sobre a Circo do substância, Pesadelo, eu concordo. construindo Acho uma monumentos estética muito e boa também. estátuas que abrigavam fontes infinitas de vazio. Eles fizeram ídolos ao vazio que eram utilizados para cultuar algo além da nossa compreensão atual. Também é importante notar a propriedade dos totens criados por eles em estocar e liberar alma. É muito capaz que os habitantes do abismo possuíssem almas e precisassem remover elas do próprio corpo para sintonizar com o vazio, ou até mesmo infundir um pouco em seus próprios corpos. Entretanto, como todo reino que existe, um dia ele está destinado à ruína. Esse povo deixou de existir em algum momento e até hoje não sabemos quanto tempo durou sua existência ou quando exatamente foi a sua queda. Só que, ao mesmo tempo que essa civilização cultuava o vazio nos confins da Terra, dentro do mundo dos sonhos, algo também se movimentava. Uma grande massa de essência se unia aos poucos e, ao tomar forma, também surgia dali uma consciência. Ela pensava em luz e também externava essa mesma luz ofuscante. Esse é o primeiro ser superior que nós vamos falar a respeito. Seres superiores são a categoria de criaturas em Hollow Knight, também chamada de deuses. Todos que são considerados seres superiores possuem habilidades extraordinárias, normalmente envolvendo uma das 4 energias que nós citamos anteriormente, além de serem adorados por outras criaturas. São A tipo as radiância, divindades, nossa obviamente. querida aqui, era formada da mais pura essência. Por causa disso, sua existência se resume ao mundo dos sonhos, não podendo se manifestar de forma alguma no mundo físico. Apesar de não poder se manifestar fisicamente no mundo acordado, ela ainda podia influenciar esse outro mundo alheio ao seu. Com essa influência e a partir dessa luz, a radiância criou a raça das mariposas. Foi um nascimento espontâneo mesmo, tipo assim, puf, nasceu. Essa nova raça possuía Só a brotou no ligação mundo, assim, com a ó. essência do mundo dos sonhos e residia no mundo físico, se tornando assim uma ponte entre os dois mundos. As mariposas prosperaram durante muito tempo, adorando a radiância e recebendo a luz dela em troca. A relação do ser superior com suas filhas era sustentável e favorecia ambas as partes. Elas eram uma raça extremamente pacífica, por sinal, refletindo a natureza da sua criadora, não entrando em conflitos internos ou externos e sempre mantendo a paz no território ao seu redor. Uma habilidade que as mariposas possuíam era a capacidade de sonhar com o futuro, prevendo eventos que iriam acontecer com a relativa baixa precisão de quando, o que fazia essa habilidade não ser muito útil para proteção, mas sim para preparações muito adiantadas. Um desses sonhos foi profético para a espécie inteira. Elas sonharam que um portador de outra espécie guiaria sua raça e o mundo para a salvação. E para esse portador, elas forjaram o Ferrão dos Sonhos, uma arma que permite a quem possuir entender e adentrar o sonho de outros. Até esse ponto, as mariposas E viviam particularmente em paz e harmonia com sua poderia criadora. ser algo Nós voltaremos a às mais também. mariposas quando elas forem relevantes novamente. Acontece que, nesse exato mesmo período, outras raças habitavam a região próxima. Uma delas era a tribo guerreira e orgulhosa composta de louva-a-deuses. Esses que defendiam seu território com Os ferocidade louva-a-deuses, que e tem tinham a mentalidade melhor de que boss fight apenas de os todas. mais fortes merecem respeito. Eles são comandados pelos seus lords que subiram na hierarquia da tribo pela sua filosofia guerreira. Temos também uma espécie de fungos com consciência. Suas mentes funcionam como um grande cérebro único. O que um fungo sente, todos os outros sentem.
Com suas consciências conectadas, a harmonia dos fungos permitia que eles sobrevivessem e focassem na sua reprodução. O maior problema é que eles eram atacados e consumidos por criaturas vindo de uma parte mais escura daquelas terras. Essas criaturas, por sua vez, viviam em isolamento no local inóspito. Literalmente igual a 2D12. Mano, então. De outros. Sendo sincero, não dá nem pra definir isso aqui direito com nome, né? Sério, olha pra essa porra, é o quê? Uma lacraia voadora do inferno? Independente de nomenclatura, essas são as bestas que habitavam o lugar mais insuportável, mas particularmente... Pior que Nil Profundo, de certa forma, você ainda consegue ser um pouquinho mais... existir nessa tribo não para ser você mais consegue forte, ter uma vibe um pouco mais de boa com Nil Profundo. Existindo. Também estavam lá as tecelãs de Nil Profundo que migraram para aquele local em algum momento. As tecelãs são governadas por sua rainha Hera e seu rei de nome desconhecido. Eles desenvolviam sua cultura, suas linhas e seus feitiços relacionados à música. Dentre os que mexiam com feitiços, os xamãs caracóis também parecem existir desde essa época. Eles são os manipuladores originais de alma como energia mágica, criando feitiços a partir dela e espalhando seus domínios por diversos os xamãs caracóis daí, ó. Indo para uma tribo um pouco mais trabalhadora braçal, nós temos as adoráveis abelhas. Que poderia ter mais destaques em Hollow Knight, particularmente. Essa aqui, no não entanto, tem tanto. Nunca parou de crescer desde que a colmeia inteira foi fundada. Sendo assim, a rainha permanece presa dentro da colmeia como uma demonstração de sua realeza. Agora, um pouco mais verdes, nós temos os Filhos do Musgo. Um lugarzinho bem mais tranquilo, também particularmente. Nascidas do sonho de um ser superior que já acho legal a estética das abelhas. Então, é muito da hora, porém, infelizmente em Hollow Knight não teve tanta a grande lesma que vive embaixo do lago. Ela descansa eternamente para que seus filhos consigam continuar surgindo a partir de seus sonhos. E, finalmente, existiam os diversos insetos que encontramos por todo o local. Esses insetos mais normais, entre várias aspas, não possuíam nenhum tipo de consciência de sua bando de besouro. Eles eram apenas insetos musguinho, MX, musguinho. A sociedade era selvagem e os poucos que conseguiam se organizar em grupos ou clãs faziam isso com o intuito apenas de sobreviver. Esse estilo de vida, no entanto, estava perto do fim. Pois, se você ouvir ao fundo, parece que algo acabou de invadir a borda dessas terras. O Rei Pálido, vulgo cara que lascou a bagaça toda. Em terras distantes pronunciam seu nome com reverência e lamentação, pois nenhum foi capaz de domar nossas almas selvagens. E mesmo assim, você cumpriu o desafio. Sobre a vigilância mais pálida, você ensinou, nós mudamos, instintos básicos foram resgatados. Um mundo que você deu para insetos e bestas como eles nunca sonharam. De Elegia para Hollow Nest, por Monomoon, a professora. Algum tempo após o estabelecimento da tribo das mariposas e dessas outras espécies, um Irme chegou até aquelas terras. A gente não tem uma representação completa de como é um Irme na sua forma primordial, mas existem algumas interpretações baseadas no que encontramos dentro do jogo. Irmes, em si, são seres de poder inimaginável no mundo físico, sendo também um ser superior. Nós sabemos de pelo menos 2 Irmes que existem ou existiram. O Irme Negro, citado como oponente de uma grande batalha, e o Irme Pálido, esse amigo que a gente está aqui falando a respeito agora. O Irme Pálido, em específico, viajou de muito longe após prever É a minha suposição, porque Irmes por si só, eu não sei se existe uma tradução oficial para que tipo de inseto eles são. Mas até o momento, eu gosto de dizer que são minhocas. Hoje é conhecido como a Borda do Reino, e lá, finalmente, pereceu. Entretanto, a morte para Irmes é algo diferente, mas certo talvez é dizer que ele passou por uma metamorfose.
De dentro do corpo do antigo Irme, uma criatura completamente nova surgiu. Essa pequena, poderosa e agora podendo interagir livremente com os habitantes daquela terra. Esse novo ser superior rapidamente se autodeclarava como Rei Pálido e buscava fundar um reino naquelas terras. Essa seria a futura Hallownest. Assim que pisou nas terras, o rei foi recebido por outro ser superior que já existia naquele local, conhecida como a Raiz. Ela era uma forma de vida magistral, com seus membros, suas raízes, cobrindo grande parte daquela terra praticamente baldia. Ela, também pálida como o rei, demonstrava completo interesse naquele que acabara de chegar. Ele se apresentou em cortejo e lhe estendeu a mão. Ela, em retorno, aceitou. Um projeto Ali, de minhoca, uma grande raiz. se tornou a Dama Branca. Em sua caminhada para o Uma coração do árvore. que seria o seu reino, Tipo isso. o Rei Pálido expandiu sua influência por toda a área como um grande farol de luz, fornecendo a todos os insetos selvagens que ali estivessem uma forma de inteligência. Estar dentro do alcance do Ele Rei só Pálido mandou um fazia com que receba a inteligência. cognição dos insetos mais básicos se tornassem complexas, Top carregadas casais. de decisões e, finalmente, racionais. Eles finalmente olharam para si com consciência e entenderam quem era seu rei. A chegar até onde lhe foi agradável, o Rei Pálido determinou que o local hoje conhecido como Cidade das Lágrimas seria sua capital. Hallownest foi, oficialmente, fundada. O mais curioso é que essa influência do rei nas terras faria com que os insetos de mais diversos locais fossem atraídos pelo seu farol de luz. Se diz que aos olhos de um inseto normal, o rei era como uma enorme fonte de luz. Essa que lhes banhava com sabedoria e sapiência, e a distância que esse farol alcançava chegava até mesmo a locais fora do reino. Por isso, aos poucos, insetos de todas as espécies mais selvagens foram entrando na civilização e criando consciência ao redor do rei. Elas, então, destinaram sua adoração a ele, pois ele havia lhes entregue uma mente capaz de pensar. Logo, o tempo foi passando e Hallownest sendo construída. A Cidade das Lágrimas se tornou o pináculo do desenvolvimento civil em Hallownest, com grandes construções para os monarcas, saunas para entretenimento, até mesmo uma pequena casa de música para os nobres passarem seu tempo com a arte. Gel se estabeleceu como a moeda do reino, que agora prosperava com o comércio na capital. Nesse meio tempo, o rei começou a tentar expulsar qualquer tipo de influência externa do seu reino. Seus agentes haviam descoberto o sangue vital, uma substância que trazia força e energia para aqueles que consumiam. O rei logo entendeu que aquela substância era da origem de outro ser superior, e ele não podia permitir esse tipo de influência em seu reino. O rei, portanto, decretaria o consumo do sangue vital como um ato de heresia. Johnny, uma pequena inseto que conseguiu substituir a alma do seu corpo por sangue vital, foi condenada e morta por isso. Desde então, seria conhecida como a gentil herege, selada e esquecida numa tumba nos penhascos uivantes. O sangue vital, no entanto, continuaria sendo contrabandeado Contrabando de sangue vital do rei e permanece em Hallownest até os dias atuais. Com as construções cobrindo cada vez mais território, habitar a Cidade das Lágrimas acabou se tornando um privilégio para quem era rico. O rei claramente tinha uma política de que quem chegou primeiro vão ser os mais beneficiados. Por isso, uma burguesia forte e excludente se fez presente na Cidade das Lágrimas. Sendo assim, insetos que eram agraciados com a sabedoria do rei, porém não conseguiam chegar ou comprar o seu local na cidade, criavam pequenas vilas em locais ao redor. Dessa forma, surgiu Dirtmouth, uma pequena vila na superfície da encruzilhada que era utilizada como um dos caminhos para a cidade. Essa pequena vila contava com poucos habitantes e era considerada apenas um local passageiro. Já dentro da própria encruzilhada, uma vila maior foi formada, onde vários cidadãos se alocariam para poderem estar o mais próximo possível da nova metrópole que se formava. Tudo corria bem para o reinado. Entretanto, o Rei Pálido buscava expandir mais.
seu farol ainda não cobria toda a área que desejava. E esses locais estavam populados por criaturas um pouco mais inteligentes do que seus súditos fiéis. O rei, querendo que seu domínio fosse acima de Meus todos os súditos são outros, agora têm começou a tentar inteligência, formar mas eles certas ainda são alianças, burros. mesmo que fossem com seres abaixo do que ele considerava divino. Essas alianças começaram com os filhos do músico. As pequenas criaturas verdes não demonstraram resistência alguma contra a expansão de Hallownest. A filosofia de Anne, sua mãe, sempre deixa clara que o convívio com seus arredores e a adaptação é o que mais importa. A Os galera do fungos, Caminho da Verde, mesma tipo, forma, apenas mó paz. deixaram o rei fazer seu trabalho, contanto que ele não fizesse um distúrbio na sua forma de viver harmoniosa. Voltando para a Cidade das Lágrimas, sua infraestrutura precisou ser levada em conta por completo, inclusive para onde escorreriam os dejetos que eram gerados pelos seus habitantes. Utilizando A galera ácido musgosa da já paz. formado Então, naturalmente nos ermos fúngicos, foi assim construída uma rede de tubulações e canais logo abaixo da Cidade das Lágrimas. Essa seria conhecida como as hidrovias reais. Toda a água suja, dejetos e lixo gerado pelos ricos vinham parar direto aqui, no ácido, onde seriam dissolvidos, diluídos e levados para a parte mais funda dos ermos mano. fúngicos. Eles literalmente onde o fizeram um descarte esgoto era deles. feito ali mesmo, no quintal dos outros. Não é lá a melhor parceria se você me perguntar, mas eu nunca vi um fungo reclamando. Com um território tão grande, os cidadãos precisavam de uma forma de locomoção. Sendo assim, o rei construiu grandes túneis entre seus domínios, esses que seriam utilizados por enormes besouros para transportes entre estações. Nesse processo de expansão, o rei também inseriu um local para a concentração do tráfego, seja a pé ou a besouro. Esse ponto seria chamado de Estação da Rainha, em homenagem à Dama Branca. O Rei Pálido então viu a oportunidade de trazer insetos de fora daquelas terras para Hallownest, facilitando o seu acesso. Apesar de ser uma rota mais longa, o objetivo parece ser filtrar aqueles que possuem as qualidades de um cidadão, para apenas então se banhar em glórias. Esse foi chamado de Caminho do Peregrino, uma caminhada que percorre desde Dirtmouth, indo para Caminho Verde, chegando na Estação da Rainha, passando pelos ermos fúngicos, até finalmente chegar na Cidade das Lágrimas. Algum tempo depois, e com o avanço tecnológico, as linhas de trem também foram criadas, tornando assim os túneis de besouro levemente obsoletos. Sim, eu sei que eu acabei de falar sobre os besouros, eles já estão obsoletos. Então. É nesse o nível de velocidade que o rei está desenvolvendo Hallownest. Bom, agora que a gente chegou aqui, vamos dar um momentinho para recapitular tudo que a gente acabou de falar, para que ninguém se perca no meio do caminho. Aqui na Cidade das Lágrimas está o Rei Pálido e a Dama Branca, junto com os aristocratas do reino. Embaixo da cidade estão as hidrovias, que é como se fosse esgoto, onde todos os lixos e dejetos vão parar lá. Ermos fúngicos logo à sua esquerda também faz parte dos domínios do rei, assim como o Caminho Verde e Encruzilhadas Esquecidas logo acima. Esses locais eram todos interligados pelas estações do Besouro. Também existia uma estação de trem que ia de Bacia Antiga até a borda do reino. Todo esse resto aqui, essa parte gostosa aqui em cima e aqui embaixo, ainda não fazia parte do reino. Mas o rei não descansaria até que fizesse. A partir disso, começou novamente a campanha de expansão do rei. Dessa vez, buscando conquistar outras raças para seus domínios. Demais, velho. Utilizando de sua luz pálida, ele brilhou o mais forte que pôde para as mariposas. Elas são, por sua própria natureza, fiéis à luz mais forte. Não existia nenhuma competição com a radiância, que apenas existia no mundo dos sonhos. Já a luz viva do rei brilhava ali mesmo, no mundo físico. As mariposas foram seduzidas, até mesmo povoaram seus sonhos com pensamentos do novo monarca. Aqui foi onde assim, a merda radiância, bateu na aos bunda, poucos, praticamente. foi esquecida. Renegada agora apenas ao mundo do sonho, ela continuava a existir apenas como uma brasa de uma fogueira que já queimou todo o seu carvão. Apenas cinzas, designada por aquelas a quem criou e amou a simples irrelevância.
Como as mariposas eram pacíficas, o rei transformou sua morada na Terra dos Descansos e deu a elas a tarefa de cuidar dos espíritos do povo de Hallownest. Mal sabiam as mariposas que isso traria sua inevitável extinção, pois sem o contato com os sonhos que anteriormente possuíam, a espécie inteira viria a definhar lentamente. Essas e mais consequências iriam vir. Mas, no presente da nossa linha do tempo, o rei tentou expandir uma linha de trem até Ninho Profundo, aquele lugar amaldiçoado que a gente tinha comentado anteriormente. Isso Então. que despertou grande ódio nas bestas e tecelãs que moravam lá, iniciando assim o conflito entre Hallownest e Ninho Profundo. A linha de trem seria interditada no meio da construção, com os trabalhadores responsáveis virando literalmente comida das bestas, e qualquer tipo de avanço do rei sobre essas terras seria interrompido definitivamente. Ao mesmo tempo que isso ocorria, o rei e seu exército também entravam em conflito com a tribo dos Louva-a-Deus. Porque, sei lá, provavelmente o rei tentou ir com alguma proposta e os louva-a-Deus chamaram pra porrada. Essa guerra realmente durou durante um bom período. O rei, eu Só que era gostaria de batalha de uma atrito abordagem que os mais louva-a-Deus diplomática. perderiam, 2 porque minutinhos estavam na sendo mão contra a atacados gente, de bó. 2 frontes. Precisamos lembrar que É a vila deles justamente fica isso. aqui, na fronteira entre os Ermos Fúnticos, que agora é território de Hallownest, e também entre Ninho Profundo, onde as bestas estavam sempre buscando invadir para conseguir mais comida. Eu sei que você não lembra quando eu apontei lá atrás, mas as criaturas de Ninho Profundo viviam invadindo os ermos atrás de comida. Isso também atingia a Vila Louva-a-Deus. Depois de tantas tentativas de investidas falhas, o rei decidiu trégua. Ele fechou um acordo com os lordes que governavam a vila. Contanto que eles mantessem as bestas fora de Hallownest, o tratado se mantinha e a vila podia existir independente de Hallownest, um pequeno estado soberano dentro de outro reino. Agora o Rei Pálido sentou e poderou. 2 vezes tentou emplacar seu domínio e, por 2 vezes, fora falho. Falho, fracassado e imperfeito. O medo invadiu sua mente, outrora considerada perfeita. Ele se afastou, decidiu que governaria de longe, saiu de sua cidade e construiu um palácio próximo ao fundo do reino, na Bacia Antiga. Esse lugar infernal. Não, O palácio seria vamos lá, magnífico. calma, chat. Verifiquem o que tem aqui. Beleza, é um palácio bonito e tudo mais. Ele já tem uns guardas e tal. Mas vamos lá. Eu vou voltar. Vou voltar aqui. Só. Acho que. Aqui. 1, 2, 3. Cadê? 3, 4. Tem espinhos aqui e tal. A pergunta é: pra que isso tudo de serra? Me explica, Rei Pálido, pra que isso tudo? Os dinheiros estavam sendo gastos aqui? É isso? Porque, de verdade, o lugar é bonito, eu concordo, é maravilhoso, mas é muito espinho, é muitas lâminas, é muita coisa. Sem necessidade. E justamente porque eu estou falando isso, porque eu tive que passar por esse local, porque, como vocês sabem, eu estou jogando Hollow Knight em off pra platinar pra mim. E quando a gente bater 1.500 no YouTube, eu vou platinar na minha conta principal. E cara, pra quê? Um homem não pode ter paixões, mas só se for paixão por serras. O lugar é bonito. Papo reto, o lugar é muito bonito. O palácio seria magnífico, um ode à gigantesca presença do próprio rei. A arquitetura por si só era apenas voltada a isso. Branco marfim era o que se fazia aparente nas estruturas. As próprias plantas que ali cresciam pareciam derivar da Dama Branca, porque também tinham a cor pálida que representava ambos os seres superiores. Tanto ele quanto a Dama Branca de lá governariam. Seus súditos passaram a vestir roupas especializadas, cobertas em branco.
e sua paranoia com a própria grandeza apenas aumentou. Esse momento foi quando o rei decidiu fortificar seu reinado militarmente, fundando assim a Guarda Real. Dentro das espécies que viviam sob sua vigia, ele escolheu os 5 mais fortes para se tornarem comandantes em seu exército. Esses seriam os 5 Cavaleiros Reais. Passaram por uma seleção específica, onde seriam testados e, por fim, treinados. Assim se formaram Poderoso Gemol, aquele que utilizava uma grande armadura de aço e empunhava uma massa enorme. Ele era o mais bondoso na forma de falar, sendo considerado até bastante engraçado. Feroz Dria, a mais rápida dos cavaleiros que tinha a maior expertise com agulha no reino. Dria seguiu à risca seus deveres, se tornando uma protetora pessoal da rainha com o tempo. Ela amava o que fazia e a relação das duas se tornou de carinho. Gentil Isma, que nós não sabemos muito a respeito, fora sua posição como professora dos Cavaleiros Reais. Misteriosa Zimir, que portava o maior ferrão de Hallownest. Ela é estrangeira nessas terras, possuindo um sotaque característico e se tornou cavaleira pela sua habilidade com o ferrão. E por fim, mas não menos importante, o leal Ogrin, esse que foi o último a ser convocado para os cavaleiros, onde podemos ver sua convocação ocorrendo na batalha contra o Defensor Branco. Ele era um novato no grupo e sempre buscava se mostrar digno do cargo que lhe foi conferido, pois tinha muito orgulho de fazer eles são parte bravos, da eu guarda. gosto muito deles, Sua relação com Isma era muito mais forte do que com os outros, já que sendo um novato ele teria muito mais contato com a professora do grupo. Nesse meio tempo, o rei também entendeu que suas decisões não podiam ser unânimes. Ele precisava de alguém para ponderar. Assim, ele convocou a criatura mais inteligente de toda Hallownest, Monomon, a professora. Não se sabe ao certo a origem de Monomon, mas eu acredito que ela nasceu no ácido, logo abaixo das hidrovias reais. Afinal, nunca exploramos a fundo aquele local e a morada da professora também é repleta de ácido. Então a gente pode considerar que ela é relativamente nova, se nós pensarmos que as hidrovias foram criadas artificialmente. Como conselheira do rei, ela também se tornou chefe de pesquisa do reino. Com isso, Monomon passou a estudar e catalogar tudo em Hallownest. Ela aceitou um aprendiz e ajudante, Quirrell, e então passou a construir os arquivos da professora, uma construção localizada no fundo do que era uma parte do Caminho Verde repleta de ácido. Esses arquivos guardariam no futuro toda a informação de Hallownest. Uma das coisas que temos conhecimentos que foram pesquisadas por Monomon e Quirrell são os cristais do Pico de Cristal. Eu não sei se você percebeu, mas tem uma parte bem aqui em cima que a gente não falou muito a respeito ainda. Sendo sincero, eu acho que não existia nenhum incentivo para expandir Hallownest até essa parte do mapa logo de cara, porque tem falta de recurso vivo aqui a ser explorado. O rei sempre buscou áreas habitadas primeiro, para ter súditos. Mas agora existia um incentivo porque foi-se descoberto as propriedades energéticas desses cristais, além da sua inegável beleza. Essa descoberta criou um movimento em cima da mineração dos cristais para a venda como artigo de luxo para os aristocratas da cidade. Muitos insetos buscando emprego encontraram sua vocação como mineradores, onde eles conseguiriam o gel para seu sustento a partir da extração desses cristais. A demanda explodiu. Os mineradores que já existiam não eram suficientes para a quantidade de extração exigida pela corte. Em busca de suprir isso, eles decidiram utilizar os próprios cristais como solução. Enormes golems autômatos foram construídos para minerar os cristais, seus núcleos feitos utilizando justamente eles. Parte da mineração servia como sua fonte de energia, se retroalimentando. Assim, imparáveis e infinitos, eles permaneceriam ao lado dos mineradores. Esse, no entanto, foi o último acontecimento antes de outro momento de grande estabilidade em Hallownest. A sociedade funcionava, seu rei era adorado, sua guarda cuidava dos cidadãos e seus inimigos não tinham mais força. O reino seria eterno, assim como o rei desejava.
Ou será que não? Ponto a se colocar. A história que eu vou narrar é justamente a partir deste ponto pra frente. Que tem umas ressalvas de one-shots passadas. Mas é mais ou menos desse ponto agora pra frente. Eles estavam satisfeitos em se banhar naquela luz e a honraram por um tempo. Mas então uma outra luz surgiu em nosso mundo. Um Irme que assumiu a forma de um rei. O passado não perdoa e quem sofre não esquece. Essas duas verdades o Rei Pálido estava prestes a descobrir da pior forma possível. A linha do tempo dos acontecimentos coloca o início bem aqui, depois que os esforços de mineração do Pico de Cristal explodiram. Conforme os esforços para escavar cada vez mais joias cresciam, os mineradores também iam subindo, até chegarem na superfície. Essa seria chamada de Coroa do Reino, o ponto mais alto de Hallownest. O problema é que esse não era um local desconhecido, ou pelo menos inexplorado. Os mineradores que subiram ali logo perceberam o estranho local que tinham alcançado. Não parecia com nada que já tinham visto antes. Ou parecia. Tábuas carvadas em pedra sólida, mas que ainda se iluminavam quando alguém chegava perto. Elas descreviam algo que eles nunca tinham sequer cogitado, uma luz diferente do que já conhecem. O caminho guiava até a imponente estátua de um ídolo outrora esquecido. Se a Coroa do Reino é o ponto mais alto de Hallownest, ela se mantinha imponente acima de todos os cidadãos, como uma governante do trono que nunca lhe deram o direito, pois nem a conheciam. A estátua fala, ela sussurra diretamente nas suas mentes. Lembre-se, luz. Essa estátua foi construída pelas mariposas durante a época de adoração à radiância, e o Rei Pálido não sabia a respeito dela. Escondida no pico que agora era Hallownest, essa forma da radiância encravada em pedra seria o catalisador de tudo. Precisamos entender que a radiância opera com um poder que, quanto mais pessoas sabem da existência dela, mais criaturas, mais fácil ela consegue se manifestar. Quanto maior é a quantidade de mentes alimentando essa lembrança, maior é a força da radiância em si. Por isso que a vida com suas filhas era tão equilibrada. Elas se alimentavam umas às outras de forma natural, equilibrada. E os sonhos eram nutridos voluntariamente, assim alimentando a sua mãe. Mas agora não seria algo voluntário. Simplesmente olhar para a estátua foi suficiente para encravar o mais básico do pensamento sobre a radiância na mente daqueles que presenciaram. E ela aproveitaria disso. Utilizando sua capacidade de se manifestar em sonhos, ela agora infectaria os insetos do reino com uma grande sugestão: selvageria. Assim, transformando-os de volta nas criaturas selvagens que um dia foram, mas que tinham sido resgatadas pelo rei, agora de volta às suas origens com muito mais agressividade. Esse evento catastrófico seria batizado como a infecção. Nesse momento Ela que a gente começou começa fraca, a brincar. apenas deixando os cidadãos confusos, sem foco em suas tarefas rotineiras e algumas vezes parados sem motivo algum. Conforme a doença progredia, os indivíduos infectados se tornavam pontos de infecção também, focos, fazendo com que aqueles ao seu redor ficassem mais suscetíveis a serem influenciados. Logo, o rei começou a perceber que aquilo era um problema real. Tudo iria ruir se algo não fosse feito. A primeira tentativa de solução veio através dos pesquisadores no Santuário das Almas, um local dedicado a estudar e controlar a alma através de feitiços e amuletos.
O curador do santuário era o Mestre das Almas, um grande inseto estudioso que se tornou um utilizador exímio da alma e seus feitiços relacionados. O rei tentou o método do santuário muito brevemente, até mesmo criando a partir de seus poderes um amuleto que emanava alma sem limites, a alma do rei, para que não houvesse dificuldade em utilizar aquela fonte de energia como uma solução. Entretanto, o rei viria a perceber que o estudo do Mestre das Almas era perda de tempo, desaprovando sua pesquisa e direcionando sua atenção a outras possibilidades. Isso fez com que a mente do Mestre das Almas se tornasse frágil. Ele ignorou as ordens do rei de parar com a pesquisa e continuou seus estudos. Junto com o rei também se foi o amuleto da alma sem limites. Isso significava que em uma hora eles precisariam de uma fonte maior dessa substância. O mestre, junto com seus discípulos, começou a extrair as almas dos cidadãos da Cidade das Lágrimas e consumir elas, acreditando que os levaria à imortalidade. Essa cena, quando você para pra perceber o mapa, é pesado. Para imortalidade, eu não faço a menor ideia. O santuário começou a se tornar uma grande pilha de corpos dos moradores de Hallownest. Devido ao consumo de alma exagerado, os corpos de alguns discípulos começaram a colapsar, se tornando uma massa disforme e sedenta por mais almas. Todo esse desastre ocorreu pois, sem perceber, todos os estudiosos já estavam infectados com a radiância e sua influência os levou à loucura. A situação estava piorando e o rei continuava sem soluções. O Rei Pálido então declarou estado de sítio. Ninguém entrava ou saía de local algum para não espalhar ainda mais a praga. Isso, no entanto, não veio acompanhado de uma solução. Os cidadãos estavam ficando desesperados com essa situação. Ocorreu uma tentativa de racionar recursos e tentar manter a ordem, mas isso não durou. Logo, começaram a ocorrer saqueamentos e com eles mortes. O caos estava instaurado. Em desespero, alguns cidadãos da Cidade das Lágrimas recorreram ao canibalismo, enquanto outros nobres se esconderam em sua morada chique, esperando pelo pior. Em seu palácio, o Rei Pálido apenas sabia que algo precisava ser feito, e logo. Como último recurso, ele conversou com sua chefe de pesquisa, Monomon. Se tinha alguém nesse reino todo que poderia encontrar uma solução improvável para um problema impossível, seria a professora. Monomon, em seu extenso catálogo sobre Hallownest, encontrou uma substância que poderia ser a solução para o problema: o vazio. E é aqui que... Ai, como eu gosto dessa história, na moral. Pela fonte de poder e decidiu estudá-lo junto à professora. Estudando o vazio, o rei descobriu que ele se comportava de maneira violenta quando algo possuindo alma se aproximava dele, criando grandes tentáculos e se debatendo violentamente para atacar. Mas, quando exposto a uma grande quantidade de luz, ele era estabilizado e se comportava como água. Esse conhecimento levou o rei a construir um grande farol no abismo, com a luz direcionada ao oceano de vazio que lá existia, para que ele pudesse coletar a substância e levar para seu palácio. Dentro do palácio foi construída uma oficina, onde o rei estudaria e moldaria o vazio, aprendendo suas propriedades. Lembra tudo que a gente discutiu a respeito do vazio no início do vídeo? Essas informações foram descobertas pelo próprio rei em sua oficina. Enquanto isso ocorria, Monomon também buscava uma forma de entender melhor a praga. Tô achando muito da hora. Mano, é muito da hora. Cidadãos se dava verdade, através dos sonhos. As palavras da radiância corrompiam a mente dos afetados e, junto com sua luz, lentamente induziam a insanidade através das sugestões nos sonhos. Dessa forma, para testar até onde a infecção alcançava numa mente, Monomon utilizou seus conhecimentos para criar uma vida artificial com pensamentos rudimentares. Essas criaturas seriam as águas vivas. Até a de Silksong, ele fez um vídeo que é muito da hora de ver toda a lore de Silksong. Até hoje, essas águas vivas apenas conseguem repetir Monomon em seus sonhos.
Com esses testes, Monomon aprendeu muito sobre a radiância e como o poder de influência dela funcionava. Inclusive, as Talvez a águas gente vivas não vá muito foram longe nessa infectadas, história. mostrando que Eu sei mais ou menos o ponto que eu quero pensamento parar e o qualquer restante que infecção poderia vocês podem acontecer. O assistir efeito no colateral canal foi dele. que a reprodução das águas vivas saiu do controle, infestando parte do caminho verde próximo aos arquivos da professora e transformando no que hoje nós conhecemos como Cânion da Névoa. Após muito estudar Horário sobre MX, a substância é e isso. seu inimigo, Talvez ambos, não. Rei Como eu e disse, Monomon, talvez. chegaram a um plano que, na falta de uma palavra melhor para descrever, era absurdo. Eles precisavam de um ser vivo que sonhasse, mas não possuísse pensamentos ou emoções. Assim, quando a radiância estivesse dentro dessa criatura para dar sugestões e infectá-la, ela ficaria presa justamente pela falta de conexões entre sonhos dessa criatura e o mundo dos sonhos que todos compartilhavam, já que nenhum pensamento existiria para compartilhá-lo. Bom, esse era o plano. Olha Agora, esse como mapa exatamente maldito. fazer algo consciente, porém que não possua pensamentos ou emoções? Aparentemente, agora vocês vão ter que confiar em mim, porque não tem em nenhum lugar do jogo explicando de onde foi que eles tiraram essa ideia. Existia uma chance de que uma semente da Dama Branca, injetada de vazio, daria luz a uma criatura viva e consciente, mas sem nenhum tipo de pensamentos ou emoções. E agora, se você pensar fazendo alguns pulos lógicos para tentar explicar, dá para imaginar que, como a rainha é considerada uma planta, apenas plantas podem surgir delas. E plantas são seres vivos. Já o vazio, por outro lado, consegue criar construtos obedientes e com consciência, permitindo que eles sigam ordens, mas sem estarem vivos de verdade. Juntando A mais B, a prole da Dama Branca injetada com vazio seria vivo, consciente, obediente, mas sem pensamentos ou emoções. Pelo menos a ideia era essa. A Dama Branca, portanto, se pôs a trabalhar. Ela O geraria conceito da ideia é centenas bom. de milhares de Agora, sementes. na prática. Essas sementes seriam então jogadas no abismo, o local mais baixo de Hollow Knight, onde o grande oceano da substância preta residia. As sementes, em contato e absorção do líquido, formariam ovos pretos, onde seriam gestados os, depois batizados, receptáculos. O abismo seria um grande poço e a caminhada para subir seria longa e torturante, desencorajadora. Sendo assim, apenas o receptáculo que fosse verdadeiramente vazio por dentro, sem nenhum pensamento ou emoção, apenas a necessidade de seguir as ordens, conseguiria subir todo o caminho até a saída, enquanto todos os outros morreriam lá, no fundo desse abismo. Eu sei que é um plano muito presunçoso, não é mesmo? É porque assim, sem brincadeira nenhuma, esse foi o plano do Rei Pálido. Pura e simples esperança que alguém ia chegar no topo do abismo sendo seu cavaleiro vazio. O Hollow Knight para os chegados. É isso que vemos no flashback ao adquirir o coração vazio. Nosso personagem falhando por pouco e o Cavaleiro Vazio obtendo sucesso e sendo escolhido. E convenhamos que o salto lógico de botar a semente lá pra ver o que acontece, pra o que conseguir voltar é o escolhido, é bem grande. Eu não consigo nem montar um raciocínio na minha cabeça fazendo esses pulos lógicos que faça sentido. Sinceramente, é uma das coisas que tem menos explicações no jogo todo. Antes de continuarmos, é bom falar a respeito do que deve estar sendo uma pergunta grande para vários ouvindo essa parte da história. Existe uma grande parte da comunidade que teoriza e acredita que os receptáculos foram feitos fora do abismo, que seu nascimento se deu no Palácio Branco e que eles treinavam lá para se tornar o Cavaleiro Vazio, até o Rei Pálido olhar na cara de um e falar: esse aqui deu uma risada, joga fora. E ele ser lançado no abismo imediatamente. Tem uma animação muito boa que foi feita pelo Sadist, chamada Escapism, que ilustra justamente essa realidade, que é muito bonito, inclusive. Eu não estou dizendo com regra de que essa teoria está errada, só não é a que eu particularmente Não acredito. é uma má Pra mim, teoria, faz mas muito mais particularmente sentido eu os receptáculos já gosto terem sido gestados dentro dessa do vazio, que tá no porque vídeo. o jeito mais eficiente de você encharcar algo
é você, submergir aquilo na substância. Faria mais sentido todas as sementes terem sido postas no abismo sem qualquer vazio dentro delas. O vazio as preencheu e isso criou os receptáculos. É por esse motivo que a gente encontra nosso ovo aqui. Por consequência, isso explica o porquê de existirem alguns receptáculos, como o nosso personagem, fora do abismo. Eles teriam conseguido sair antes do Rei Pálido selar o local, mas depois dele ter acolhido o Hollow Knight, já que seu método de seleção claramente não era perfeito. Isso explicado, vamos continuar a história. O Rei Pálido agora possuía apenas um objetivo em mente: treinar aquele receptáculo até que ele se tornasse perfeito e pudesse aguentar toda a radiância dentro de si. O treinamento do Cavaleiro Vazio, apesar de necessário, não era a única medida que seria tomada. O rei sabia muito bem contra quem estava lidando e quais eram as armas de seu inimigo. Mesmo o Cavaleiro Vazio não possuindo qualquer pensamento, existia a possibilidade dela, depois de ter sido absorvida pela mente do Cavaleiro, conseguir projetar sua influência pela dimensão dos sonhos de maneira forçada, porque ela é muito poderosa. Por isso, ele precisava de uma prisão no mundo físico e no mundo dos sonhos. Essa segunda parte do plano seriam as Sonhadoras. As Sonhadoras seriam as que se colocariam em sono eterno para poder vigiar a radiância dentro do mundo dos sonhos, com controle sobre a essência e impedindo qualquer movimento dela, além de servirem para fortificar o selo que existiria no local de descanso do próprio Cavaleiro Vazio. Monomon, sabendo de seu dever e com a lealdade extrema ao reino, se voluntariou a ser a primeira sonhadora. O rei agora precisava de mais 2 voluntários. Ele sabia exatamente quais queria. Durante o conflito com o Ninho Profundo, o rei veio a conhecer muito a respeito das Tecelãs. Entendendo que elas possuíam uma magia fortíssima de aprisionamento com suas linhas através dos selos de ligação, o rei sabia que ele precisava de Hera como uma sonhadora. Não apenas para seu papel dentro do mundo dos sonhos, mas porque a magia dela era essencial para prender a radiância fisicamente dentro do cavaleiro. Hera seria difícil. Ninho Profundo já era um local absurdo de se imaginar participando de uma negociação, e as Tecelãs, por mais que fossem uma tribo sofisticada de aranhas, parecia existir em harmonia com as criaturas horríveis que lá moravam, talvez por uma diferença de poder tão profunda que o instinto das bestas simplesmente levavam elas à submissão. Para conseguir Hera, o rei precisava de uma proposta esmagadora, e aquele era o momento perfeito. Durante a infecção da radiância, o rei de Ninho Profundo acabou morrendo de causas desconhecidas, deixando Hera viúva e sem uma herdeira. Sem mais nenhuma criatura de sangue nobre em seu alcance, Hera estava destinada a morrer sem deixar uma herdeira em seu local. Hera aparentemente é um ser superior e por isso sua prole apenas poderia vir de alguém do mesmo nível de casta. Então, o Rei Pálido lhe propôs uma troca. Ele teria uma filha com Hera, contanto que ela se tornasse uma das sonhadoras e lhe ajudasse com todas as exigências do plano. Hera, desesperada por ter uma depois herdeira, eu tenho que achar uma fanart e mandar lá no servidor pra vocês entenderem como foi mais ou menos esse papo. Dos dois seria Hornet, nascida de Deus e Besta. Ela é a princesa de Hollow Knight e Ninho Profundo, sendo herdeira por direito de ambos os tronos. Seu parto foi conduzido pela parteira e ela teve pouco tempo para passar com sua mãe, pois Hera tinha deveres a cumprir. Por esse motivo, a criação de Hornet ficaria com outras 2 rainhas. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Com Hera adquirida, o rei precisava de mais uma sonhadora para assegurar que não havia nenhuma traição por parte das duas. Monomon, sendo estudiosa e propícia à mudança de opinião, e Hera sendo literalmente sua inimiga, o rei precisava de olhos dentro do mundo dos sonhos que lhe fossem leais nos piores dos momentos, após até mesmo da morte. Esses olhos, ou olho, seria Lúthien, o atual vigia da Cidade das Lágrimas e aquele que reportava qualquer problema diretamente ao rei.
Ele era um grande sistema de segurança que observava a cidade de cima, reportando tudo diretamente à guarda. A devoção de Lúthien era absurda, beirando a insanidade amorosa. Portanto, ele era o candidato perfeito para se sacrificar pelo rei, jurando sua lealdade. Assim, o trio estava completo. Monomon, Hera e Lúthien entrariam em sono induzido eterno para proteger o selo ao redor do Cavaleiro Vazio e tentar conter a radiância dentro do mundo dos sonhos. O local onde o cavaleiro ficaria selado, no entanto, ainda precisava ser construído. Utilizando seu conhecimento da bacia antiga e do vazio, o rei preparou uma estrutura perfeita para conter o cavaleiro. Um material imbuído com vazio que poderia ser selado com um selo de ligação, o tornando impenetrável. Essa estrutura seria o Templo do Ovo Negro, vou te mandar o a MX, construção que peraí. encontramos logo no Mandar no início do Discord. jogo. O motivo da estrutura ter sido construída aqui na encruzilhada ainda é debatível. A melhor teoria é que a casca externa é o corpo de um grande inseto que já estava aqui e eles apenas revestiram a parte interna com material especial. Todas as preparações estavam feitas. O Cavaleiro Vazio, com sua armadura branca impecável, foi então conduzido até o centro do templo, onde as correntes presas aos 4 cantos da estrutura foram amarradas a ele. O receptáculo, agora levantado fora do chão, focou para absorver a radiância dentro de si, uma habilidade apenas entregue aos filhos do rei. Dessa forma, a ameaça finalmente ficou presa dentro do Cavaleiro Vazio. Um selo de ligação foi colocado por tecelãs na estrutura inteira, no corpo dele, nas suas correntes e na porta interna. Agora, Nossa, a que- porta ué. também estava selada Foi com o exatamente sono assim, pô. sincronizado das sonhadoras. E, por fim, um selo final na porta do templo. Momentos de tensão que com certeza fariam sua respiração parar. Depois de um grande suspiro de alívio, eles perceberam que estava feito. O templo era perfeito. As sonhadoras eram perfeitas. O selo das tecelãs era perfeito. O plano inteiro era impecável. E ainda assim, ele não funcionou. Dentro das minhas raízes, sinto claramente o enfraquecimento do recipiente. Sua suposta força foi mal julgada. Foi manchada por uma ideia enraizada. A contenção aconteceu por um período, sem dúvidas. Os moradores acharam que estava tudo certo e que a vida retornou ao normal. Dentro do Cavaleiro Vazio, no entanto, uma batalha interna acontecia. Sabe toda aquela premissa do Cavaleiro Vazio ser Vazio. Então, ele não era vazio. Pelo que é dito pela Dama Branca, a ideia de criar um Cavaleiro Vazio em si não era falha. Ela só foi executada de uma forma incorreta. O receptáculo escolhido não era vazio e por isso o plano deu errado. Não era como se o próprio Hollow Knight não tivesse em busca de cumprir seu dever. Ele cumpriu o papel que lhe foi dado com maestria e precisão. O problema é que seu papel não era algo dentro das suas capacidades desde o início. Essa situação apenas enfureceu a Radiância mais ainda, e agora o plano tinha virado uma grande defesa para o próprio inimigo, já que os selos eram definitivos e da mesma forma a Radiância conseguiria influenciar o mundo físico. Isso significava que o que antes servia para prender ela dentro do cavaleiro agora era uma fortaleza a protegendo. A infecção evoluiu e se tornou uma praga. Ela dizimaria a mente de todos os cidadãos de Hallownest. A influência deixou de ser uma sugestão e passou a ser ordem. Caos, destruição e violência. Nada permaneceria intocado pela sua luz por muito tempo. A praga passou de psicológica para física. A alma dentro dos infectados começou a transmutar em uma coloração laranja muito forte. Com o tempo, isso tomaria conta do corpo do infectado, levando aos seus olhos ficarem dessa mesma cor. Essa alma transformada, no entanto, crescia de forma desenfreada no corpo de cada um, expandindo seus corpos e mutando as suas formas.
em estágios extremamente avançados, os corpos dos infectados começavam a exalar um ar pesado, como se as próprias partículas de alma no ar ficassem infectadas também. Esse ar, em concentração suficiente, se condensava, tornando-se líquido. Esse líquido viscoso, por sua vez, coagulava em grandes bolhas com a textura similar à carne e, com o tempo, essa carne apresentou traços de vida própria. Essa narração criar instintos de da infecção é muito sobrevivência boa, e preservação. cara. Pequenos Na moral. coágulos laranjas descritos como criaturas unicelulares agora mostravam a capacidade do ódio da radiância. Todo esse processo foi um murro no estômago do Rei Pálido. Desiludido, ele não sabia mais o que fazer. Para que ninguém descobrisse seus pecados, ele selou a porta do abismo com uma fechadura que apenas sua assinatura divina conseguiria destrancar. Em seu palácio, outra tragédia acontecia no seu círculo mais íntimo. Ele havia dividido a alma do rei, seu amuleto pessoal, em dois, dando uma das metades para sua rainha. Eles assim estariam juntos para sempre. Só que no palácio, a Dama Branca não residia mais. Ela, compreensivamente, sentiu vergonha de participar da carnificina que foi a criação do Cavaleiro Vazio. Dezenas de milhares das suas crias mortas, abandonadas naquele poço de trevas, transformadas em sombras, incapazes de sequer entenderem por que vieram ao mundo. Isso era crueldade demais. O problema é que seu instinto, sua vontade primária como a raiz, era de reprodução. Ela entendia que não havia uma forma de controle sem restrições. Então, ela se exilou. Sua forma de exílio se deu em seus jardins. Ela criou um casulo com suas próprias raízes e se prendeu com amarras místicas e um grande selo de ligação. Assim, ela nunca mais poderia gerar novas sementes. Dessa forma, por mais que vontade sangrasse pelos seus pensamentos, ela não tentaria mais ser mãe. Dria, a sua leal defensora, a seguiu até os jardins e manteve sua guarda fora do seu grande casulo a todo momento. Durante esse período, em todo o canto de Hallownest, a sociedade mudava. Com a infecção dos cidadãos, ameaças constantes começaram a aparecer até para quem não era infectado, principalmente a tribo dos louva-a-Deus. Sendo uma praga que primeiro infecta a mente para depois consumir A parte o corpo, dos louva-a-Deus eu acho louva-a-Deus muita nunca sacanagem, chegaram na a ser moral. afetados pela radiância. Suas mentes eram fortes como aço pela disciplina que eram ensinados desde muito novos a seguir. Não havia como ela, com sugestões de selvageria, invadir uma mente que já busca um conflito para a melhora própria a todo instante. Por isso, no pico da infecção, eles tinham que proteger sua vila dos moradores infectados que encontravam um caminho até lá. Comandando essas defesas no topo da hierarquia dos louva-a-Deus, sempre estiveram os 4 lords, os exemplares mais polidos de sua espécie. Eles comandavam não por direito de nascença, mas por mérito. Esse mérito, por sua vez, não era mantido em igualdade por todos os lords. O 4º lord, o mais fraco, acabou tomando um interesse pelas criaturas infectadas. Ele percebeu como sua selvageria permitia que até um simples cidadão de Hallownest, fraco e sem nenhuma capacidade de luta, rivalizasse com os nobres guerreiros da sua vila. Esse lord era o único macho do grupo e sua busca por poder levaria a uma decisão que seria considerada insana pela maioria. De sua própria volição, esse lord se entregou à radiância. Junto contigo também havia um grupo de rebeldes que aceitaram a praga. As outras lordes, horrorizadas com esse ato, expulsaram o lorde traidor de sua vila junto com todos os seus apoiadores, que agora iriam buscar sua moradia nos jardins da rainha. O traidor, que tinha uma filha, que nesse processo ficaria para trás à mercê das lordes. A filha do traidor, no entanto, tinha muito a temer. Ela era apaixonada por Zimir, um dos 5 cavaleiros reais. A relação das duas era recíproca e Zimir também amava a louva-a-Deus. O problema é que esse tipo de relação interespécie é algo que os louva-a-Deus condenam com a morte.
Até o momento, Ele só havia não sido gosta de permitido pela miscigenação. posição de poder que seu pai mantinha. Mas agora, sem essa proteção, as lordes estavam livres para declarar seu julgamento na filha do traidor. Ela foi morta por suas Sim. tias e enterrada muito fundo no Jardim da Rainha, numa área coberta por espinhos, para que sua amada nunca mais pudesse lhe encontrar. A morte de sua amada quebrou o coração de Zimir, que já estava abalado pela situação atual do reino. Ela se afastou de seu dever e se trancou em casa na Terra dos Descansos, onde ela passaria a eternidade em luto pela morte daquela que ela mais amou e sem nem ao menos poder lhe dizer adeus. Junto com Zimir, a debanda dos outros cavaleiros foi rápida também. Hegemol desapareceu do reino, deixando sua armadura para trás, essa que foi roubada por um verme que passou a utilizá-la. Até hoje, seu paradeiro é desconhecido. Isma faleceu por consequência das batalhas incessantes e foi enterrada em seu atual local de descanso. Entretanto, é difícil saber se ela morreu antes ou depois da infecção alcançar o seu pico. E por fim, Ogryn se viu perdido de todos os seus deveres. Mano, Ele tinha Ogryn muito orgulho de ser um foi membro triste, dos 5 cara. Cavaleiros Reais, mas agora não havia mais o que lutar, não tinha como vencer. Isso levou Ogryn a também se afastar da guarda e estabelecer sua morada logo acima do local de descanso do corpo de Isma, para que ele sempre pudesse cuidar da memória da sua professora. No final das contas, o rei se viu em uma batalha literalmente impossível. Não havia mais soluções e, portanto, ele fugiu, utilizando o aprendizado que teve com as tecelãs sobre selos de ligação e seu estudo com o vazio. Ele selaria o seu palácio inteiro dentro de um dos moldes que ele havia construído para seu exército, numa dimensão própria dentro do mundo dos sonhos, na mente desse molde. Assim, ele poderia ainda viver a eternidade em seu pequeno domínio, rodeado de súditos incapazes de entender o que acontecia do lado de fora. Mas, até no seu refúgio pessoal, ele não sobreviveu. As pistas sobre o que matou o Rei Pálido estão onde nós encontramos o seu corpo. Moldes que são os seus soldados autômatos feitos de vazio, jogados no chão e escorrendo a substância. Sua sala repleta de partículas pretas que representam uma área infestada com vazio. Então, a minha interpretação é que o rei foi morto pelos seus próprios moldes. Nós vamos explorar isso melhor O pouco maluco mais à frente. praticamente decretou Porém, o a próprio fim consequência de dele. trazer o vazio para o mundo dos sonhos Sejam mais do que é que a bem-vindos, substância fica pessoal do muito, Free Crew. Como é que vocês estão? Muito prazer para quem for chegando. Eu me chamo Aka, eu sou um VTuber chamando a Lua, trago conteúdos de RPG e principalmente joguinhos no geral. E hoje eu estou aqui fazendo um reactzinho da história e toda a cronologia de Hollow Knight. Se vocês gostam e apoiam, sejam mais do que bem-vindos, sigam aqui o canal. Também faço principalmente conteúdo lá pro YouTube, então sempre sigam aí para dar uma forcinha. Muito obrigado, Free Crew. Seja muito mais do que bem-vindo também, meu querido. Vulgo pai deste modelo maravilhoso que ele fez com um chuchuzinho. Finalmente consegui pegar a sua live. É porque eu estou um pouquinho mais. Eu tô ficando um pouquinho mais porque o vídeo é longo, mas seja muito mais que bem-vindo, Freako. De verdade, queridíssimo. Sempre era muito tarde ou muito cedo. Acontece, meu querido, de verdade. Mas muito obrigado pela raid, meu querido. Foi algo surpreendentemente. Primeira raidzinha aqui do meu santuário na Twitch. Obrigadinho, de verdade. Vamos prosseguindo aqui. A gente tá 1h07 já, falta pouquinho pra gente terminar de ver como vai tudo essa história de Hollow Knight. mais potente. Imagino que, por causa disso, esses moldes conseguiram fugir. Meus alertas das às vezes é ordens de bugado, comando Renan, que o então rei fica lhes tranquilo. deu. Eles se revoltaram, lhe atacaram e mataram-no Tava dentro bem- da sua tava própria bem de boa. sala. Por isso existem tantos E bom, moldes os ao trabalhos redor do foram trono bons. Eu vi que você tá quando o postando encontramos. coisinhas sobre É porque uma luta os ocorreu modelos. aqui
entre o Tá muito monarca bonito, e por seus sinal. supostos súditos. Esse foi o destino final do Rei Pálido, que fugiu de uma batalha que ele mesmo provocou contra um inimigo que nunca lhe fez mal antes, para Eu sei terminar coisas na bem sua básicas sala de de Hollow trono, Knight. Então, meu morto querido, pelos soldados. recomendo. Assista esse vídeo que é a cronologia e história definitiva de Hollow Knight do canal Um Cara Que Analisa. É muito bom, você consegue entender todo o escopo de Hollow Knight, não só o que a gente vê pelo jogo, mas é toda a interpretação e tudo que o jogo nos coloca. Então, recomendo. De sua própria criação. A partir desse ponto, não se acredita que muito ocorreu. Segundo o Inseto Ancião, vários aventureiros vieram até Hollow Aqui Knight em começa busca de a riquezas parte e sonhos, pelo mas jogo. eles nunca retornavam para a superfície após descerem pelo poço de Mano, o jogo é Dirtmouth. maravilhoso, eu adoro a narrativa dele, de verdade. O reino continuou em seu Eu acho que estado de tornou meus jogos decadência, favoritos apenas muito mais esperando pela definhar narrativa. até a morte completa. É importante mencionar que durante esse período, diversas criaturas acabaram sendo atraídas para Hollow Knight. Um grande inseto pertencente a uma trupe devota aos pesadelos foi dado a tarefa de morrer dentro do reino para que um ritual pudesse ser performado no futuro. Outro viajante notável chegou guiado pelos resíduos de luz do Rei Pálido que ainda eram emitidos do reino. Esse viajante é a Buscadora de Deuses, um inseto pertencente a uma raça que vive dentro de um mundo dos sonhos particular na mente do seu corpo principal. Assim, onde ela peregrina, carrega todo o seu povo junto consigo. O objetivo dessa raça é encontrar fortes deuses e venerá-los, deixando-os ainda mais fortes através da sintonização com foco de poder em suas mentes. Eles vão ser mais relevantes em tempo. Com o passar do tempo, a radiância lentamente se tornava mais forte, sempre buscando quebrar seu Eu confinamento. preciso sair pra Até que em jantar. algum Boa live, momento, boa ela noite, meu querido, e bom conseguiu jantar também. quebrar a casca Novamente, do muito obrigado Cavaleiro pela Vazio raid. no mundo físico. Isso ecoou um pulso de energia muito forte. Esse pulso alcançou locais distantes a Hollow Knight, atingindo um pequeno receptáculo que havia escapado do abismo muito tempo atrás. Assim, esse receptáculo sente a necessidade de retornar ao reino sem saber o porquê, pois sua memória já está corrompida pelo ar daquelas terras e ele não se lembra de mais nada. Ele traça seu caminho de volta para casa, seguindo a bússola do seu coração, pois peregrina a um destino que sua mente desconhece, mas o seu corpo lembra. Ao chegar na beirada dos penhascos vivantes, ele observa Dirtmouth ao longe. A vila é pequena e quase apagada, um símbolo do destino que aguardava Hollow Knight. E assim começa a Hollow Knight. La chegada. Seres superiores, essas palavras são somente para vocês. Além desse ponto, entra-se na terra do Rei e Criador. Atravessem esse limiar e obedeçam às nossas leis. Sejam testemunhas da última e única civilização, o Reino Eterno, Hollow Knight. A jornada começa calma. Nossos primeiros passos são através da Passagem do Rei, uma entrada que leva até o grande portão separando Hollow Knight do mundo exterior. Imagino que, durante o pico da civilização, esse local explodia com vida e a entrada de peregrinos era vigiada pelos guardas do reino. Ao chegar em Dirtmouth, somos recebidos pelo Inseto Ancião, seu nome já esquecido ao tempo. Ele existe apenas como uma lembrança de que muito tempo se passara. Seu título denota isso. Receio que só restou a mim para oferecer boas-vindas. Nossa cidade ficou silenciosa, sabe? Os outros moradores todos desapareceram.
O poço que dá entrada à encruzilhada esquecida nos chama, já que qualquer outra entrada para o reino está selada ou destruída. Um novo salto de fé e estamos embaixo da terra. Seguindo seus instintos, nós damos de cara com o Templo do Ovo Negro. Na sua frente está Quirrell, ponderando o que poderia ser aquela construção. Um grande ovo de pedra, deitado no cadáver de um reino ancestral. E este ovo está quente. Com certeza exala uma aura única. Ele explica que é um viajante que veio ao reino para conhecer seus mistérios e cita como o local lhe é familiar, mas ele não entende o porquê. Seguindo com a nossa jornada, somos direcionados ao início do caminho do peregrino. Precisamos passar por algumas provações, como o verme que roubou a armadura do grande cavaleiro Gemol, e também aprendemos finalmente a manipular a alma em forma de feitiços. E isso abre o trajeto até Caminho Verde. A música de Caminho Verde é gostosinha, cara, na moral. É uma das melhores músicas pra mim. A existência desse lugar é Principalmente pra ficar sublime. de fundo, Se não tá ligado? fossem os habitantes agressivos devido à influência da radiância, você nunca conseguiria dizer que o local está em ruínas. Tudo parece estar exatamente onde deveria. Por Caminho Verde, nós avistamos e perseguimos a Hornet. Ela que conhece os receptáculos e sabe sua natureza. Na visão de Hornet, somos apenas outro fantasma andando sem rumo por um reino que vai nos destruir. Não se aproxime, fantasma. Eu vi você, rastejando pela vegetação, me espreitando. Este velho reino, algo terrível desperta. Posso sentir o cheiro no ar. Eu sei o que você é, sei o que você tentaria fazer. Não posso permitir. Nos derrotar agora e Guaraná. quebrar qualquer esperança de seguir em frente é um favor que ela nos faz. O que motiva o pequeno receptáculo, no entanto, é apenas sua força de vontade em seguir o seu caminho. Ele não fraqueja e é vitorioso perante a caçadora. Hornet então percebe que, talvez, nós sejamos diferentes. Após um breve momento de descanso, somos atacados pelas sonhadoras. Elas utilizam uma barragem de ataques direto do mundo dos sonhos para confundir e paralisar o receptáculo. O problema é que todas as três parecem ter perdido um pouco de sua mente após permanecerem tanto tempo sonhando. Enquanto Hera e Lúthien buscam destruir o receptáculo, Monomon busca ajudá-lo. As ideias conflitantes acabam resultando na liberdade do receptáculo e ele segue sua jornada. Seguindo o caminho do peregrino como indicado, eventualmente o receptáculo chega até a Cidade das Lágrimas. O nome da cidade parece fazer Monomon. jus à sua aparência. Acima dela está um grande lago que, através das rachaduras no teto da estrutura, escorre e pinga uma quantidade infinita de água. Lágrimas que caem para sempre, de luto por um reino que nunca mais será o mesmo. No epicentro disso tudo está o monumento ao Cavaleiro Vazio. Essa fonte mostra aos moradores da cidade o sacrifício nobre realizado pelo Filho do Rei. Memorial ao Cavaleiro Vazio. No cofre negro muito acima, através de seu sacrifício, Hallownest permanece eterna. Aqui a Hornet se apresenta novamente, dessa vez com mais calma e apostando na nossa capacidade. De novo nos encontramos, pequeno fantasma. Normalmente sou bastante perspicaz, mas você eu subestimei, embora já tenha descoberto a verdade. Você viu além dos limites desse reino. Sua resiliência nasceu de 2 vazios. Não surpreende então que irá conseguir chegar ao coração desse mundo. Ao fazê-lo, conhecerá o sacrifício que o mantém de pé. Se sabendo dessa verdade, ainda assim tentar assumir um papel de perpetuação de Hallownest, busque a tumba nas cinzas e a marca que ela concederia a alguém como você. O que acontece aqui é que agora estamos livres para seguir diversos rumos. Para motivos de seguir com a narrativa, existem 2 locais muito importantes que precisamos visitar. Primeiro é a
Terra dos Descansos, antiga morada das mariposas. Aqui podemos encontrar um altar das sonhadoras. Ao interagir com ele, nosso receptáculo é atacado pelas três novamente, dessa vez jogando-o em um sonho profundo e sem saída. Então, somos visitados pela representação espiritual de uma mariposa amiga que nos salva desse sonho. Ela é a vidente, a última viva de sua espécie. Você aceitará o julgamento delas e desaparecerá lentamente? Ou pegará a arma diante de si e abrirá o caminho para fora desse triste e esquecido sonho? Interpretação, A vidente nos explica interpretação, que voz podemos minha. ser o portador do Prossiga, ferrão dos sonhos, prossegue. que há muito tempo foi sonhado por sua tribo e nos entrega a arma. Nosso próximo objetivo foi determinado por Hornet e é o que iremos fazer, em busca do túmulo de cinza para descobrir a verdade do reino. Então, simbora. O túmulo de cinzas está em um local bem particular de Hallownest, no seu extremo leste, na borda do reino. O caminho é tortuoso, mas nós perseveramos. Ao encontrar novamente com a Hornet, ela diz uma última vez: Então você buscaria a profunda verdade? Não é algo que os fracos poderiam suportar. Prove que está pronto para enfrentá-la. Não vou me conter. Minha agulha é letal. E eu não sentiria tristeza com a queda de um fraco. Mostre-me que pode aceitar o passado desse reino e assumir a responsabilidade por seu futuro. Ao derrotá-la, ela De abre caminho novo, para o nossa Silk ida Song. até essa suposta verdade. A Silk Para quem Song. joga pela primeira vez, vai ser um puta plot twist, mas vocês já passaram quase uma hora aprendendo isso aqui. A verdade é que o Rei Pálido era um Irme e você, por ser filho dele, consegue carregar sua marca, assim consequentemente se tornando o novo Rei de Hallownest. Seu destino agora fica bem claro. Um selo protegido pelas sonhadoras guarda o Cavaleiro Vazio em seu templo. Precisamos livrar o Reino da Praga e para isso a gente precisa eliminar todos os envolvidos. Portanto, vamos atrás das sonhadoras. Primeiro, atrás de Lúren em sua torre de vigia. Chegando lá, precisamos enfrentar seus defensores. Essa lutinha aí Grandes que é um insetos que são tanto reanimados através chata. da infecção para nos enfrentar. É um desafio grande, porém com perseverança nós superamos. Ao encontrar Lúren, em seu cômodo apenas está ele e seu antigo mordomo, ainda procurando servir seu mestre. Enfim, utilizamos o ferrão do sonho, entramos em sua mente e matamos Lúren. Um dos selos do templo se quebra e a radiância ruge, sabendo que uma de suas amarras foi retirada. Segundo, atrás de Hera. Para isso, nos aventuramos em seu ninho profundo, até alcançar sua morada no centro. Entrando lá, alguns insetos estranhos lhe aguardam. Eles apenas pedem para que você se sente, pois deve estar cansado. Ao se sentar, somos grudados com teias. Os insetos lentamente se Essa cena é aproximam perturbadora, e, finalmente, particularmente. somos capturados. Mesmo sendo um jogo tão colorido, quando eles tentam, Hollow Knight consegue ser aterrorizante. Explorando a casa de Hera, a encontramos deitada em um altar dormindo. Não existe muita resistência por parte das sonhadoras. Elas são fracas e vulneráveis. Matar ela é como um ato de misericórdia. Retornando ao mundo físico, nós encontramos a Hornet sentada no altar de sua mãe. Ela nos diz que não sente raiva pelo que fizemos, apenas lamenta não ter passado mais tempo com sua progenitora. O luto de Hornet é silencioso e solitário. Ela sabe que o motivo da sua mãe estar ali é justamente seu nascimento. A única coisa que ela pode fazer é honrar a vontade e ser grata por sua vida. Terceiro, vamos para Monomon. Ela está em seus arquivos nos aguardando. Alcançando a frente dos arquivos, nos deparamos com Creel, ponderando o que estava em sua frente. Este reino não é mesmo cheio de surpresas? Um prédio erguido sobre um lago de ácido. Apesar da visão, não consigo evitar sentir familiaridade. Algo se agita em minha mente, embora eu ainda não consiga dizer o que é. Buscando solução para seus sentimentos, Creel entra nos arquivos conosco e nos ajuda na luta contra Umu, a água-viva sentinela criada por Monomon. Chegando no reservatório onde Monomon dorme, Creel se lembra. Ele era aprendiz dela e sempre esteve ao seu lado nas pesquisas do reino. Como uma última tarefa,
ela lhe entregou sua máscara, a qual deveria levar em uma viagem para fora do reino como proteção. Agora, o dever de Quirrell era devolver a máscara de Monomon para que pudéssemos acessar seu sonho e colocá-la para descansar. Assim como Hornet, ele não demonstra remorso por nós, pois isso também é o que a professora quer. A vida da Madame se extinguiu e com isso seu selo se rompe. É algo pesado que você tenta, mas vi sua destreza de perto e ela também acreditava que você era capaz. Matando Monomon, nós quebramos o último selo da porta do templo, Grande liberando Quirrell. assim a entrada para o Cavaleiro Vazio e outro rugido furioso da Radiância. Agora deixa eu dar um pouco de contexto aqui pra vocês. Hollow Knight tem vários finais. Acontece que o final verdadeiro, esse que a gente tá correndo atrás aqui agora, tem algumas condições que são, no mínimo, misteriosas. Dentro do jogo existem linhas de acontecimentos em si e alguns diálogos que te levam a essas condições. Mas Vamos falando em terminar, questões chat. narrativas, esses desvios são um pouco sem sentido por parte do protagonista. Então, a partir de agora eu vou falar de algumas coisas que não fazem muito sentido logo de cara, mas são peças para um quebra-cabeça que vai revelar toda a imagem no final. Primeiro, precisamos coletar 1.800 essências para entregar a Vidente. Desde que nos entregou a arma lendária, ela vem nos explicando que, apesar de muito forte, seu verdadeiro poder foi perdido com o tempo e apenas utilizando a essência dos sonhos espalhadas pelo reino, nós podemos retornar esse poder e, finalmente, despertar o Ferrão dos Sonhos. Nós batalhamos com fantasmas de eras distintas, versões apenas imaginárias de inimigos já conhecidos e conseguimos juntar todas as essências necessárias. Ao levarmos para a Vidente, ela aprimora o nosso Ferrão dos Sonhos o suficiente para entrarmos em sonhos protegidos por um selo de ligação. Em sua jornada por Hallownest, o receptáculo foi indicado a visitar o Palácio do Rei em algum momento, mas ao chegar no local indicado, apenas está um molde que o sonho não pode ser acessado devido a um selo de ligação. Portanto, quando recebemos essa arma já aprimorada, sabemos onde devemos ir. Utilizando esse novo poder, entramos no sonho desse molde do rei. Aqui descobrimos a real localização do Palácio Branco. O local inteiro foi selado dentro de um molde com o objetivo de fugir da queda do reino. O palácio em si é um local sublime. Não existe outro lugar que represente tão bem a rubris do Rei Pálido. Após passarmos por uma arquitetura que é, no mínimo, peculiar, Então, né? Inferno Branco de Serras Mortais com certeza tá lá em cima na prioridade de decoração, na frente de qualquer móvel, por exemplo. Nós finalmente chegamos ao trono do rei. A cena que eu descrevi anteriormente se mostra com o corpo dele sentado no trono. Bom, a gente não vai entrar aqui numa discussão de novo se o rei tá morto ou não. Pra mim ele tá morto, é dessa forma que o jogo faz a gente entender também. Em seu corpo, encontramos a primeira metade da alma do rei. Agora vamos para os Jardins da Rainha. Precisamos formar a alma do rei e nós sabemos muito bem com quem está a segunda metade. Aqui descobrimos com mais clareza onde se estabeleceram os louva-a-Deus que traíram a tribo. Todos vieram se refugiar nos jardins. Suas aparências mostram o tipo de mutação que ocorre quando alguém se entrega à radiância. Eles se parecem com louva-a-Deus, mas diferentes, mudados, mais selvagens e menos nobres. Ao chegar próximo do casulo da rainha, nos damos de cara com o bichão, o Lorde Traidor. Não tem o que dialogar, ele se entregou à praga e deve ser tratado como qualquer outro inimigo. Após derrotar o Lorde Traidor, encontramos o nosso destino, com uma visão chocante. Lá está o corpo de Dria, jogada na porta do casulo de sua rainha, com a pilha de corpos dos louva-a-Deus rebeldes em sua frente. Ela morreu protegendo Ela se a sacrificou pela rainha. Um verdadeiro rainha. ato de lealdade que mostra a devoção de Dria, Ai, mesmo cara, na queda na moral. do reino. Ao encontrar a Dama Branca, ela nos reconhece como seu filho e diz que estava nos aguardando.
assim entregando-nos a segunda parte da alma do rei. Portanto, estamos prontos para descobrir nossa verdade. Para chegar até ela, nós precisamos equipar a alma do rei e descer até o abismo. Lá encontraremos uma abertura para baixo da pilha de receptáculos. O cenário aqui é macabro. Tudo ao nosso redor é formado pelas cascas dos receptáculos que morreram no abismo. Persistimos até o final, encontrando um ovo preto que reflete a nossa imagem. Essa é a primeira vez que o receptáculo enxerga seu reflexo. Até esse momento, ele nunca havia se visto. O que isso representa é bem óbvio, uma demonstração do entendimento próprio. Não resta mais nenhuma dúvida. A revelação nunca seria contada por alguém, ela sempre esteve dentro de nós, escondida. E utilizando o ferrão dos sonhos, nós entramos na nossa própria mente. Emergindo da pilha de corpos, o receptáculo sobe o abismo. Ao fundo, uma voz lhe diz: sem mente para pensar, sem vontade para quebrar, sem voz para chorar em sofrimento, nascido de Deus e vazio. Alcançando um topo, percebemos que essas palavras não foram redirecionadas a nós, e sim ao cavaleiro vazio. Ele segue o rei, e ao olhar para trás, percebemos que ele falharia em sua tarefa, pois ele hesitou durante um momento, suficiente para ser considerado um sentimento, suficiente para não ser vazio. Assim, nosso receptáculo cai de volta ao abismo, não em desespero, mas em pura aceitação e entendimento. Ele não foi escolhido, ele não foi amado, e dentro dele existe um enorme vazio. Ao aceitar que é vazio e feito por ele, o receptáculo se tornou um com seu poder. Ele unificou o vazio dentro de si, transformando a alma do rei no coração vazio. Com essa realização, o receptáculo não é mais uma ameaça ao próprio vazio, e a substância nos reconhece como parte dela, assim como nós nos reconhecemos como seu igual. A partir de agora, o receptáculo pode controlar o vazio à sua vontade. E com esse novo poder adquirido, ele poderá derrotar a radiância. Saindo do abismo, o chamado ainda fica mais claro. Não tem mais dúvidas do nosso próximo objetivo: o Templo do Ovo Negro. O Cavaleiro Vazio grita, clama, implora para irmos ao seu encontro. Chegando na porta do templo, lá está Hornet nos aguardando. Estou impressionada, pequeno fantasma. Você carrega consigo o destino desse mundo e ainda assim permanece firme. Quebrar os selos da sonhadora já seria por si só considerado uma tarefa impossível, mas aceitar esse vazio dentro de si o coloca como algo verdadeiramente excepcional. Ela fala sobre como não pode nos ajudar diretamente, pois a estrutura suga suas forças, mas ela intervirá quando a oportunidade aparecer. Entramos no templo até a câmara central. A Hornet Lá não está vai o ficar Cavaleiro doente Vazio, aí. nosso irmão, nos olhando com suas retinas laranjas e radiantes. Por mais que o rugido da radiância que tenha trazido o receptáculo para Hallownest, definitivamente o lamento de seu irmão foi o que te trouxe ao templo. Ele nos segue com seu olhar, ansiando pelo momento da sua libertação. Quebramos suas correntes e então a batalha começa. Seja mais do que Nós bem-vindo, sabíamos Mano Roda. desde Muito o início prazer. que o Eu me chamo Cavaleiro Akan, Vazio sou seria agressivo. VTuber chamando a Lua, trago conteúdo de RPG e também sobre joguinhos e tudo mais. E sim, já falaram que eu lembro muito Dante. Algum dia eu vou fazer uma skin de padre, aguardem. Ou talvez, sei lá, eu peça alguma arte fazendo cosplay de Dante, já que é muito parecido. Mas muito obrigado por aparecer. E se possível, siga aqui o canal. Faço conteúdinhos aqui este mês na Twitch, porém boa parte do meu conteúdo está lá pro YouTube. Então, recomendo você dar uma olhadinha e seguir nas outras redes também para saber quando vai acontecer. Exclamação Discord aí, caso você queira entrar e fazer parte da comunidade. Vamos lá, está... Estamos Contra a quase. gente. Tá Afinal de terminando. contas, ele está segurando a fonte da infecção dentro de si.
a luta é particularmente muito fácil. A luta parece algo justo, até que ele não aguenta mais. Em um surto de consciência, o Cavaleiro Vazio começa a se perfurar com seu ferrão para tirar a radiância de si mesmo. É uma cena muito forte que mostra a devoção do receptáculo escolhido para com a sua tarefa. Ele Olha lá, ainda achei que quer era você destruir narrando. a praga, ele ainda Adoraria. quer erradicar o inimigo e nós o ajudamos. Enfraquecemos Ai, ele ai. até não aguentar mais e cair de joelhos em nossa frente. Imediatamente, ao perceber a chance, a Hornet arremessa sua agulha no exato ponto da rachadura da casca do Cavaleiro Vazio. Eu não acho que minha expondo voz pela primeira vez seria a tão luz boa assim pra direta narrar. da radiância. Pelo menos dessa forma. Esse é o nosso sinal. Utilizando o Ferrão dos Sonhos com todo o poder recuperado, nem mesmo um ser superior é capaz de rejeitar a nossa autoridade. Quando despertamos, o receptáculo está numa área sublime. O local onde somos transportados transborda paz e serenidade. Não há uma direção clara do que devemos fazer, apenas plataformas que podem ser escaladas. Ao chegar no topo, lá está Certo, talvez o chamado para um desafio. conto mais E curto, aí a porém ficha de cai. peso. O nosso oponente Talvez, é o alguma Sol. hora aí. Ela abre as asas, mostrando que a sua luz é tão forte Pelo menos muita quanto a gente de uma elogia minha estrela. voz, então Em seguida, a batalha talvez começa. alguma hora. A Radiância, que foi uma lutinha difícil na minha opinião. Não difícil, mas tipo, foi chato. A Radiância se mostra um desafio pesado para o receptáculo, mas agora ele aceitou o poder do vazio, nada pode lhe parar. De pouco a pouco, ele supera o Deus, fazendo a Radiância recuar em seu próprio sonho. Quando o pequeno se prova forte demais, ela tenta fugir. O receptáculo acende atrás dela, sendo acompanhado pelas sombras de seus irmãos caídos, e com o controle do vazio, ele pode até mesmo permitir sua entrada no mundo dos sonhos. Apropriadamente, a última que surge para ajudá-lo é a sombra do Cavaleiro Vazio. Ali, ele completa sua tarefa junto ao seu irmão. A casca do receptáculo finalmente se parte, ele usa todo o controle do vazio para dizimar a Radiância. Com o último urro de desespero, a Radiância é arrastada até o mar de vazio que lhe puxa, finalmente liberando seu último sussurro e sendo afogada. Absoluto A cena que cinema. acontece logo após isso nos mostra que a praga não existe mais. Hornet desperta após quase se afogar no mar de vazio para encontrar a casca do pequeno fantasma destruída. Faço sim, partida no meio. eu Ali pelo temos menos converso muito sobre RPG no geral e logo terei sim uma campanha mestrada. Eu estou num projeto de RPG junto com meu querido amigo Lucídios, que também é VTuber, onde eu estarei narrando Ordem Paranormal dentro do meu universozinho e ele estará narrando D&D, ok? Então, espero que você fique ligado, possivelmente vai estar saindo mais lá pro YouTube, como eu disse, esse mês eu estou na Twitch, daí passando o próximo mês voltarei lá pro YouTube, ok? Então recomendo você ir lá, eu fiz uma playlist de VODs, caso você queira dar uma olhada, temos playlist assistindo Presas Expostas, tanto a primeira e segunda temporada, assistindo Despertados, Devaneios de Energia, e estamos ainda assistindo a simulação Prólogo, então recomendo você dar uma bisoiada. O nome do cara é muito referência. Qual o seu canal? Nureiakio. É o mesmo nome que tá aqui. E também acho que tá aí na basinha da descrição o link pro YouTube. Ansioso pra esse RPG? Eu também, de verdade. Tanto que esse domingo confirmação da teremos morte do nosso a gravação, protagonista. se tudo der Abaixo, certo. no vazio, as A primeira sombras dos gravação. seus irmãos entendem que o dever foi cumprido e agora podem descansar em paz. Esse é o final verdadeiro que foi lançado junto com o jogo base de Hollow Knight. Essa aqui é a conclusão definitiva que eles queriam dar no momento que lançaram o jogo. Não, sem problema nenhum, fique tranquilo. Mas não é aqui que acaba.
Antes de seguirmos com a linha do tempo, porque a gente tem um universo paralelo para falar a respeito, eu gostaria de conversar um pouco aqui com vocês sobre a simbologia desse final. Não sonhe mais o nome desse final. É uma cena que te deixa com um gosto ruim na boca se você sabe o que está acontecendo de verdade. Os momentos finais da Radiância são difíceis de se ver, pois seu grito mostra completo desespero ao ser arrastada para a morte. Para quem não sabe todo o contexto que a gente passou aqui conversando a respeito, esse momento é vitória, mas para quem sabe, entende que ninguém é um vilão. Não foi culpa da Radiância, de certa forma. A Radiância não é uma vilã criada do nada. Ela foi traída por sua tribo, esquecida e selada pelo rei. A infecção foi uma consequência de violência sofrida ao longo de eras por suas filhas e pelo Rei Pálido. Mas o rei, em momento algum, foi ruim com seus súditos. E ele também deu um propósito às mariposas, mesmo que às custas de outro deus. A história de Hallownest se explica em pequenas peças de um quebra-cabeça para revelar uma imagem cinza, nem do bem, nem do mal. Você sente no grito dela o medo, e quando o último resquício de essência se esvai no ar, não tem como não se sentir desconfortável. Um jogo Esse que canal te é muito deixa bom, é com muito bom, pensamentos velho, e na moral. dúvidas após sua última cena, com certeza não é algo qualquer. Bom, deixando esse pensamento de lado para não perder o fio da meada, agora precisamos pular para um universo paralelo. Vamos voltar no tempo antes de entrarmos no Templo do Ovo Negro. Dessa vez, podemos ignorar o Cavaleiro Vazio e ir direto a um lugar mais peculiar. No final da Hidrovia Real, existe um poço cheio de lixo, onde tudo que é descartado vem parar. Em suas explorações, o receptáculo encontrou o casulo da Buscadora de Deuses, aquela que a gente comentou a respeito lá atrás, e a libertou, fazendo com que fosse acordada. Como recompensa, ela nos entrega o Sintonizador de Deuses e diz para nós entrarmos Recompensa não, em sintonia caiu com os deuses dela desse e a reino. gente pegou. Os deuses, claro, são os chefes do jogo. Cada chefe que enfrentamos acaba se tornando um inimigo na casa dos deuses através da sintonização das Lute. buscadoras. Então, o receptáculo é apresentado os panteões, o pináculo da demonstração de força contra todos de Hallownest. As buscadoras zombam dele, dizendo que não é digno de estar ali e sua participação é puramente para o prazer das buscadoras em sua derrota. Mas o receptáculo não pode ser afetado por algo tão banal quanto dúvidas. Ele tem o poder do vazio consigo e ele toma a responsabilidade de obliterar todos os deuses de Hallownest em sua forma mais poderosa. É com esse foco em mente que o receptáculo enfrenta cada panteão, subindo em dificuldade e cada vez mais demonstrando sua força para as buscadoras. Antes de cada último conflito nos panteões, ela aparece para dizer ao receptáculo o quanto eles aguardam pela sintonização com Deus ainda desconhecido em nome, porém cultuado em título. O Deus dos deuses, como ela o chama, é o ser supremo que traria a existência das buscadoras para seu nirvana final. A cada panteão superado, a buscadora se torna mais irritada com o receptáculo, ele que supera as adversidades e atrapalha seu foco nos deuses que ela considerava mais forte. Até que o último panteão, ela diz que finalmente irá prestar atenção em nossa performance. Ao nos reconhecer como dignos, a buscadora finalmente sintonizou com seu tão esperado Deus dos deuses e o trouxe para combate conosco. Essa, é claro, é a Radiância Absoluta. Para quem não sabe, aqui nos panteões a gente consegue enfrentar versões alternativas da Radiância e do Cavaleiro Vazio. Essas são a Radiância Absoluta e o Receptáculo Puro. Eles são, teoricamente, suas versões mais fortes. Acontece que, durante o jogo inteiro, para sintonizar com o chefe e levá-lo aos panteões, a gente tem que enfrentar e derrotar eles. E, cronologicamente, nós não enfrentamos nenhum desses dois ainda. Inclusive, é impossível a gente ter. Para não entrar numa conversa a respeito Em um paradoxo de como louco. as mecânicas do jogo influenciam na história,
Vamos considerar que a buscadora sintonizou com esses dois deuses em específico, porque a divindade deles era forte o suficiente depois de ter passado por todos os deuses bundas que a gente tem durante o jogo, certo? Então, nos é apresentado o pináculo da força em todo Hollow Knight, a criatura mais poderosa desse mundo como conhecemos. Temos a radiância absoluta para derrotar. A batalha contra ela é a mais difícil do jogo, sem sombras de dúvida, e também a mais punitiva. Mas o receptáculo não pode ser impedido por meros deuses. Novamente, ele persevera, pouco a pouco colocando a radiância absoluta contra a parede. Ele sobe além do palco de observação dos buscadores para acabar de uma vez por todas com essa praga, mesmo em seu momento mais poderoso. Só que dessa vez ele não está acompanhado de seus irmãos. E a sua casca quebrar, quem surge para ajudá-lo não é o Cavaleiro Vazio. Uma figura com 8 olhos grotescas surge do mar de vazio abaixo. Esse é o Lorde das Sombras. Também conhecido como Vazio Dado Foco, essa é a forma que o receptáculo assume após receber todo o foco das sonhadoras, ao se mostrar mais poderoso que todos os deuses de Hallownest, até mesmo que o Deus dos Deuses. Isso podemos considerar é a forma verdadeira do receptáculo. Ele segura a radiância absoluta com uma das mãos para que ela não fuja e da forma mais brutal possível a oblitera completamente. A radiância não é arrastada até o mar de vazio para ser afogada. Ela é destruída na nossa frente, explodindo em uma torrente de essência que rapidamente se esvai. Com a certeza de que a radiância deixou de existir, o Lorde das Sombras desce novamente até a buscadora, envolvendo-a em seus braços de vazio e a consumindo. No mundo físico, a buscadora começa a chorar a substância até seu corpo se tornar completamente negro e o vazio explodir para fora furiosamente. Enquanto isso, dentro do Templo do Ovo Negro, a Hornet observa a infecção morrendo sem nenhum motivo aparente, até que enxerga o Cavaleiro Vazio solto de suas correntes e se prepara para uma luta, e assim o jogo acaba. Esse é o final que nos deixa mais intrigado, porque ele mostra uma possibilidade real de continuação na história. O Lorde das Sombras sendo uma ameaça muito maior a Hallownest do que a Radiância, é a motivação perfeita para a Hornet buscar ajuda na terra natal de sua mãe. Entretanto, existe uma variação desse final. Talvez Caso o começasse receptáculo esse tenha Silksong. entregue uma flor delicada para a buscadora antes de derrotar a radiância absoluta, o vazio será consumido pela flor por algum motivo. Isso quer dizer que a flor é mais forte do que o vazio? Até o momento de produção desse vídeo, ninguém sabe, só a Team Cherry. E é isso. E a buscadora também sumiu. E essa é a cronologia e história completa de Hollow Knight. Que coisa